Uma boa noite para cada um de vocês. Hoje é 9 de janeiro de 2025. Agora é 7h23 da noite. Então, uma boa noite a cada um de vocês. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Vou trazer a chave do Evangelho, parte 82 e 83. O meu pastor Vanderlei Vilaça. Chave do Evangelho, né? Então, uma boa noite, esperar as pessoas entrar e chegar. Jéssica Kelly, para ser co-host, entrou. Ludmila participa. Esperar um pouco para as pessoas chegar, né? Aí eu solto o vídeo. Sprout entrou. Peça para esporte. Eu acho que vai render mais para trás. Não forçar minha vista nada. Né? Márcia Regina entrou. Uma boa noite. Eu vou esperar um pouco as pessoas chegar para me soltar o vídeo, tá, gente? Dando tempo as pessoas chegar. Então, estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Leonardo Aguiar, 1981. Vinícius, uma boa noite. Anísio, uma boa noite. Ademar Nunes, boa noite. Anísio, Ademar Nunes. Darcy entrou. Jeová Ferreira entrou. João Gonçalves. Use 63, 33, 33, né? 31, 63, 56, 1. Maria Batista. Josefa Tobias, Josafá Tobias, Josefa Tobias, Cláudia Ferreira, Maria Raulindo Bispo, 7 entrou, Bebela, Domingas Monteiro, José Maria, Ezequiel, Vando Oliveira. Então, uma boa noite. E eu vou soltar o vídeo então, já tá bom já. Deixa eu virar a câmera para lá, né? Isso aqui é muito bom que a gente aprende junto, tá?
Do mesmo jeito que vocês vão aprender aí, eu vou aprendendo aqui. Quando eu estou muito cansado, eu não consigo nem comentar. Vamos ver se eu consigo fazer algum comentário, porque eu estou andando muito cansado ultimamente, gente. Trabalhando de madrugada. Olá, Deus abençoe. Feliz Ano Novo. Você já notou quão frágil são essas frases, né? Essas datas? Um novo ano, uma nova perspectiva, vamos virar uma página, sem querer ser estraga-prazeres, mas qual a diferença de ontem ou de 2, 3 dias atrás para hoje? Eu te perguntaria assim: como está o novo ano? É tudo igual. Nós temos que agradecer a Deus por mais um ano vivido. Isso é fato. Isso não é nem uma responsabilidade. Está em nós como uma necessidade. É intrínseco de um verdadeiro cristão a gratidão pelas vitórias. E um dia a mais é uma vitória. Vamos dizer assim, um dia a menos. Nossa vida foi pré-ordenada por Deus. Eu não sei quanto tempo vou viver aqui, mas nos anais de Deus, dentro da mente de Deus, Ele sabe exatamente quantos dias, quantos minutos eu vou viver aqui. Então, a cada dia que passa, eu vou dizer assim: um dia a menos. Um dia a menos. Meu Deus, eu tenho pouco tempo mais para... Não. Nós não vamos nos desesperar com um tempo a menos, porque quanto mais passam os dias, mais perto da promessa. Segundo Hebreus, capítulo 11, existe uma promessa e nós a alcançaremos. E essa promessa, ela é vida eterna, regresso para a nossa vida eterna. Todo verdadeiro cristão, ele sempre foi eterno, esteve nos pensamentos de Deus. Então, eu saio da eternidade, entro no tempo, estou voltando para a eternidade. E aí, as pessoas têm essas coisas que a sociedade vai colocando. Mais um final de semana, mais uma data, mais um aniversário, um novo ano. Sabe de uma coisa? Esse ano eu vou viver assim. Olha, se nós ficarmos nessa coisa de virar uma página, nós vamos sempre escrever uma história de fracassos, de frustrações. Você vai virar uma página do quê? Do seu livro. Ali em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7 tem uma conexão com Apocalipse capítulo 20. Ali mostra que livros foram abertos. Quais livros? Os livros das nossas vidas. Cada momento que nós estamos vivendo está sendo registrado nos livros das nossas vidas. Nossos erros, nossos pecados, nossas incredulidades, nossos problemas, nossos pensamentos, nossas ações, nossos acertos, sim. Mas, de acordo com a Escritura, nós seremos julgados por aquilo que está escrito nesses livros. Mas existe uma coisa, vamos tomar aqui, Apocalipse capítulo 13, está escrito assim no versículo 11, verso 7 diz assim: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Isso aqui está falando
de uma besta. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então existe um livro da vida do Cordeiro, onde nomes estão colocados ali. E qualquer pessoa na terra que não tenha seu nome escrito nesse livro da vida do Cordeiro, irá adorar a besta. Sem entrar na questão da besta aqui, eu entro na questão do livro. Qual livro você vira uma página no passar dos anos? Novo ano, vamos virar uma página. Vamos mudar, olha, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na verdade, essa coisa de ficar fazendo propósitos, essa coisa de ficar tentando mudar a maneira de viver, tentando escrever uma nova história, todas as histórias dos homens, grandes ou pequenos, grandes personalidades ou insignificantes habitantes, todos que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, sua história inteira será um fracasso, desaguando na adoração à besta. E todos os que adoram a besta serão lançados no lago de fogo juntamente com Satanás. É bíblico. O que nós temos que procurar é enquadrar-nos nas páginas desse livro da vida do Cordeiro, onde nossos nomes, e não só nomes, no livro da vida do Cordeiro não está escrito ali apenas assim, Vanderlei Fernandes Vilaça. Vanderlei Fernandes Vilaça vive a vida que quiser, mas tem o nome dele escrito lá, e depois ele vai se salvar porque o nome está lá. Não. Eu quero tomar aos Romanos, capítulo 8, para que nós possamos entender assim, não tem só meu nome escrito ali, tem minha vida está escrita lá. Meus passos estão escritos ali. Cada minuto da minha vida está pré-ordenado, pré-determinado no livro da vida do Cordeiro. Todas as minhas ações, tudo o que Deus pensou, as pessoas dizem, o que Deus sonhou para você. Deus não sonha, Deus nunca sonhou. O significado de sonho é um desvario. Primeiro, para sonhar, tem que estar dormindo. A palavra diz que ele não dormita, nem cochila. Deus não tem esse tempo de, um vazio e aí veio um sonho. Não. Deus não tem sonho para a minha vida. Deus tem projeto. Deus tem predestinação. É muito difícil para os denominacionais, as religiões, entender predestinação, mas eles aceitam fácil desvario de Deus, sonhos de Deus. Deus não tem sonho. Deus tem escrituristicamente provado predestinação de vidas. Então, o que Deus pré-ordenou, o que Deus escreveu da minha vida, e eu quero dizer, se esse 2022 Deus escreveu tremendas lutas na minha vida, não há oração que irá mudá-las. A única coisa que eu devo dizer é, dá-me força, Senhor. Capacita-me. Se tu tens me ordenado para tais batalhas, dá-me força, porque eu quero viver tudo que Deus escreveu para a minha vida. Como é que você pode dizer isso? Veja, a Romanos, capítulo 8, verso 27, diz assim, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus
daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, observa. Quem é que examina os corações? O Espírito Santo. Ele sabe as nossas intenções. Se você observar o apóstolo Paulo falando com Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele fala assim: Timóteo, você tem seguido a minha conduta, você tem seguido, obedecido a minha doutrina e você tem seguido as minhas intenções. São Paulo viveu uma vida muito transparente para que Timóteo pudesse captar as intenções de Paulo. Aqui, mesmo que nós consigamos enganar as pessoas com as nossas intenções, às vezes fazer algo, mas tinha uma intenção, nós chamamos de segunda intenção, uma intenção obscura por detrás. Aqui existe alguém que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então é esse que pode dizer para Natanael que não há dolo na vida dele, nas ações dele. Essa graça de Deus nos defende das nossas ações. Nós temos ações que nos igualam a pessoas erradas, a mundanos. Por quê? Porque em algum momento das nossas vidas nós falhamos. Se nós formos pegos na falha, nós seremos condenados. Mas há um Espírito Santo que sabe das nossas intenções e intercede diante de Deus a nosso favor. Dizendo, ele não teve intenção, ela não teve intenção dessas coisas. Qual é nossa intenção? A nossa intenção é estarmos enquadrados naquilo que Deus projetou, pré-ordenou para as nossas vidas. Então sabemos que todas as coisas, quais coisas? Todas, essa palavra todas, tudo, isso é indefinido. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, então somos conhecidos de Deus em um momento antes do tempo. Os que dantes conheceu, também os predestinou. Que predestinar? É fazer um destino prévio antes que a pessoa aqui chegue e escrever a vida dela. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Por que eles não foram, então, aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 8, não adoraram a besta? Porque seus nomes estavam no livro da vida do Cordeiro, e como eu disse, não estava só nomes no livro da vida do Cordeiro. Estava uma predestinação, havia uma vida escrita. E quando o cristão aceita o Senhor Jesus Cristo, ele está aceitando a sua predestinação. Ele está dizendo, Senhor, eu entendi que sou teu filho, portanto eu quero saber o que o Senhor escreveu da minha vida. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 10, ano 2021, ano 2022. O que está escrito no livro da vida do Cordeiro para que eu viva esse ano? É o que eu quero viver. E aí, você deve entender assim. As pessoas pensam que Deus tem escrito para as nossas vidas só coisas maravilhosas, né? Sonhos de Deus para você esse ano vai ser maravilhoso. Entenda uma coisa. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, faça o melhor. Sim.
O que Deus escreveu para nós é sermos a representação do céu em todos os lugares que nós estivermos. Então, se você trabalha com uma coisa muito relevante na sociedade, seja o melhor. Eu vou dizer aqui, se você é um médico, um advogado, um engenheiro, são coisas, profissões admiráveis, né? Seja o melhor. Branca, não vai não. Faça os melhores projetos. Não vai, faça o mais honesto, faça o mais verdadeiro. Não vai não. Mas se você não faz parte dessa classe de pessoas ali com a oportunidade de ter estudado, de formação, mas você faz um trabalho você vai atrapalhar que o mundo pode considerar melhor, seja melhor. Seja melhor. Eu estava vendo não sei se isso é verídico ou não, mas ainda que isso fosse uma ilustração, um rapaz desses no semáforo lavando os vidros do carro, né? Chega ali e diz: ô senhor, ô amigo, posso lavar o vidro do carro aqui? Você dá para ele uma moeda. Então aquele rapaz, motorista, permitiu que ele lavasse o vidro do carro. E ele lavou e percebeu que ficou uma manchinha. Ele lavou de novo. O semáforo vai abrir, mas ele lavou. E até que ele conseguiu tirar a mancha ali, se ele lavar 2 vidros no semáforo é muito melhor. Então só passa a água e seca aquilo e pronto. Mas ele viu que ficou uma mancha, lavou, até que tirou aquela mancha. Quando o homem abriu o vidro para dar para ele a moeda, ao invés de dar a moeda, deu para ele um cartão. A próxima imagem que você vê daquele moço é trabalhando na empresa daquele motorista, que viu a dedicação, o melhor lavador de vidros no semáforo, conseguiu um emprego por causa de ter sido melhor. Esse é o propósito que nós temos que fazer. Agora eu vou deixar de ser empregado, eu quero ter meu próprio negócio. Faça o melhor como empregado. Porque se você for medíocre como empregado, você será um empresário medíocre. O seu produto será ruim, a sua maneira de trabalhar será ruim, sua empresa não irá adiante. Como cristãos verdadeiros, é isso. Eu quero ser a melhor representação de Deus para as pessoas com as quais eu convivo. Agora, uma vida correta não significa ausência de batalhas. Um ano de vitórias, eu quero ter um ano de vitórias. Um ano de vitórias não significa ausência de lutas. Pelo contrário, um ano de vitória significa um ano de bastante lutas. São Mateus, capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo, no verso 18, ele havia conversado com os discípulos, perguntando: quem dizeis os homens que eu sou? Colocaram ali muitas interpretações das pessoas. Depois Jesus perguntou para ele: mas e vós? Que dizeis que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa, essa é a verdadeira revelação. É isso aí, Pedro. Aí Jesus, no verso 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? Pedro? Não. Sobre essa pedra nas Escrituras significa revelação. Sobre essa revelação de quem é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa prevalecer? Levantar, lutar contra e vencer. A igreja que está baseada na revelação de quem é Jesus Cristo não significa que Satanás não se levante contra ela, não significa que ele não lute contra ela, significa que ele não prevalece. Esse é um ano de vitória. Um ano que Satanás não consiga prevalecer sobre as nossas vidas. É isso que eu quero te desejar, e é isso que eu quero que você entenda, que no ano passado, no outro ainda, Satanás não prevaleceu contra nós. Levantou, lutou, nos derrubou, nos feriu, nos traumatizou, nos trouxe grandes problemas. O tempo nos trouxe esses problemas, mas ainda estamos aqui,
pensemos. Vamos começar o próximo ano esperando que os governos deem um jeito nas doenças, os governos deem um jeito nas economias, que os governos mudem as coisas. Eu vou procurar dia e noite, através de oração, de busca, de leitura da palavra, de uma vida correta, a vontade de Deus, escrita desde antes da fundação do mundo para a minha vida. Essa é a grande vitória. Então, aqui nas chaves do Evangelho, eu te desejo um ano de vitória, um ano onde nós possamos lutar contra todas as batalhas que nos forem propostas e vencê-las, e elas nunca prevalecerem sobre nós. Não vire páginas, mais uma página. Eu não quero escrever o livro da minha vida, porque eu não quero estar enquadrado lá em Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 20, quando os livros forem abertos. O livro da vida do Cordeiro foi aberto para mim agora. E quando eu compreendo isso, eu não estarei lá naquele julgamento sendo julgado. Eu estarei naquele julgamento julgando, porque além de livros, tronos foram colocados e nós nos assentamos naqueles tronos. Deus te abençoe, medite nisso. Vivamos um ano com muita força, um ano com muita intensidade, e essa força para nos aproximar mais de Deus e vivermos a vida que Deus preordenou para nós. Ah, qual a vida? Ele preordenou a vida de João, ele preordenou a vida de Jó, ele preordenou a vida de Abraão, ele preordenou grandes vidas, grandes batalhas, grandes vitórias. Não importa muito se uma grande vida para mim seja uma cabeça decepada como a de João e Paulo, ou se seja uma vida de Abraão com muitas propriedades e fazendas e coisa. Importa que eu esteja, que você esteja enquadrado na perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, estaremos juntos nesse novo ano. Eu vou passar o outro vídeo agora eu vou colocar o outro também, tá, gente? Então deu para vocês verem aí que a gente somos cartas vivas. Nós, seres humanos, somos um livro aberto para as pessoas. Por isso que muitas vezes a gente fala que nós somos a Bíblia para a pessoa. Nós, pessoas, nós estamos predestinados antes da fundação do mundo para ser um cristão. Então, se você está do outro lado, você está lá meio cá ou meio aqui, muda a sua história. Seja um filho de Deus. Faça o seu livro da sua história que vai ser escrito ser uma coisa agradável a Deus. Então, a partir do momento que você decide a ser um cristão, você está decidindo, falando com Deus. Então tá, meu Deus. Então tá, Senhor. Eu vou ser um cristão. E o Senhor escreve a minha história aqui na terra. Ele escreveu a sua história. Qual história que ele escreveu de você? Né? Então é isso. Vamos agora para o segundo. Vamos para o segundo, então. Deixa eu virar a câmera para lá. Os meus bichinhos tá tudo aqui comigo, gente. Meus bichinhos tá tudo comigo aqui, cara. E eles gostam de escutar a palavra de Deus. Olha para vocês verem. Olha aqui para vocês verem. Vou colocar lá. Olha a branca como é que fica em reverência. Olha lá a branca lá, ó. Olha, ela fica. Olha o fecho aqui, ó. Tá vendo? Tudo assim, ó. Então todo mundo escuta a palavra de Deus. Não é só vocês aí, não. Meus bichos também escutam. Meus bichos gostam. Na hora que eu vou fazer live, eles pulam aqui em cima de mim. Vou mostrar pra vocês. Vocês não acharem que eu tô brincando aqui, ó. Olha a branca como é que fica, ó. Olha a branca lá, em reverência. Olha o fecho aqui, ó. Não é, Fé? O fecho não gosta de aparecer muito, não. O fecho é mais largado.
A Branca que gosta, né, Branca? Então vamos lá. A Branca gosta. Então vamos lá para a segunda. Eu vou te dar papai daqui a pouco, tá? Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de termos mais uma semana. Eu creio que nós devemos agradecer a Deus por cada dia, por cada minuto, seja um dia trabalhoso, seja um dia de folga, tudo é muito bom. Um dia desses, eu estava ouvindo uma médica geriatra e ela estava falando, claro, para uma plateia já de mais idade, e ela dizendo o tanto que nós valorizamos determinadas coisas e depois, quando elas acontecem, nós entendemos que não era tão necessário assim ficarmos brigando por ela. Por exemplo, crianças querem sempre crescer e fazer 18 anos. Né? Depois, nós, ao estarmos na escola, por exemplo, sempre queremos o apito final ali. Termina a aula depressa. Quando vai trabalhar, as pessoas gostam sempre da sexta-feira, final de semana. Começam a semana lutando pelo final dessa semana. E depois, quando você já tem um tempo de trabalho, busca por aposentadoria. Ela disse assim, você está buscando a morte sem saber. Está buscando o final. É sempre desejando que passa depressa, passa depressa. E acaba que a gente não vive bem o presente. Depois vai ficar tendo lembranças do passado. Que tempo bom foi aquele. Mas naquele tempo você queria adiantar, não é? Então, nós devemos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa semana. Nós devemos estar mais satisfeitos com a vida que nós estamos vivendo hoje. O que vai ser amanhã? Não sei. E ontem foi tão bom, foi nada, já passou. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. Embora esse não seja nosso assunto, mas vale a pena lembrar, não é? Nosso assunto, eu gostaria de trazer a escritura aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. Falei disso um tempo atrás, mas eu queria muito, já que nós estamos começando mais um ano, trazer à nossa responsabilidade algumas mudanças. O apóstolo Paulo, ele escreve quase o Novo Testamento inteiro. São Paulo fala das excelências das revelações, que se ele quisesse se vangloriar, ele até podia, porque ele sabia realmente. Ele fala sobre o evangelho que ele pregava, era um evangelho vindo diretamente do Senhor Jesus Cristo, não aprendeu de homem nenhum. E aí ele se dirige à igreja de Coríntios como uma igreja que não dava para ele liberdade de pregar para eles tudo o que ele sabia. Ele não podia falar com eles aquilo que Deus lhe havia mostrado. Pensa nisso. Que decepção para uma igreja assentada ali que tem o melhor pastor de todos os tempos, o homem que sabia mais do que os discípulos que viveram com Jesus, e esse homem não pode falar com eles. Por quê? Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, o Senhor nos acha carnais, por quê? Eu vou te dar as características. Havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Agora veja uma coisa. Isso não é tão difundido entre as pessoas, essas contendas. Às vezes, até por
pelos próprios pregadores, fazendo as pessoas separarem-se em grupos. Nós chamamos isso de denominações. Isso faz com que essa imaturidade perpetue na vida das pessoas e as pessoas jamais alcancem os mistérios de Deus. Vou dizer assim, é uma obrigação minha, pessoal, lutar contra toda a carnalidade, toda a imaturidade, para que eu tenha condição de receber de Deus. O mundo não pode ouvir mais a Deus. Me lembrei agora aqui de Samuel. A Bíblia diz que no tempo de Samuel a voz de Deus não era mais ouvida. Por quê? Eles tinham ali um sacerdote Eli, eles tinham os filhos de Eli, eles mas tinha uma imaturidade muito grande que Deus não pode falar. Sempre quando Deus está calado, não é problema de Deus ou culpa dele. É culpa do povo não ter condição, estrutura, não há uma plataforma segura para Deus falar. O que as pessoas vão fazer com o que Deus falar? Nós estamos vendo aí as pessoas dizendo, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Falou nada. Se falou, houve uma interpretação completamente errada. Por quê? Porque não leva o povo a um aperfeiçoamento. Deus tem trazido uma mensagem ao seu coração para te aperfeiçoar, para te fazer não um cidadão do ano 2022, uma pessoa melhor, mas para te fazer um cidadão do céu. O céu é um lugar preparado, aguardando pessoas preparadas. E essa preparação das pessoas, ela vem através da palavra de Deus para tirar de nós a meninice, ou o humanístico, ou a humanidade. Veja, porque ainda sois carnais, pois há entre vós invejas, contendas, indissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou, porventura, não sois carnais? Essas coisas aqui fazem as pessoas carnais. Esse Paulo, Apolo aqui, eram homens ali pregando, vivos. Mas nós podemos tomar isso aqui como denominações. Eu me lembro de um irmão dizendo que há um tempo atrás a sua pastora fez uma camisa. Eu sou quadrangular. E aquele irmão foi o único naquela igreja que não comprou aquela camisa. A pastora correu ali e disse, olha, irmão, por quê? Ele falou assim, porque eu não sou quadrangular. Eu sou cristão. Vê? Você não é de ninguém. Eu não sou de ninguém. Eu sou um cristão. Um cristão é aquele que parece-se com Jesus. É aquele que é identificado com o falar de Jesus, o agir de Jesus, as palavras do Senhor Jesus Cristo, as obras do Senhor Jesus Cristo na vida dele. Não uma denominação, não uma distinção. Eu sou esse ministério, eu sou aquele. Não. Nós temos aqui, você sabe, nosso canal aqui, nosso ministério, assim está escrito. Mas nenhuma pessoa se torna assim está escrito. Ficou até bom para as pessoas não dizer, eu sou assembleiano, eu sou... Não, eu sou cristão. Deixa eu ler mais uma escritura aqui, em Gálatas, capítulo 3 também, o apóstolo Paulo diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Você vê que a insensatez dos Gálatas aqui está ligado à infantilidade, à carnalidade dos coríntios. Por quê? Porque quem vos fascinou? Paulo está mostrando mais uma vez aqui uma divisão. Alguém veio e convenceu esses Gálatas de não ouvirem a verdade, de não obedecerem à verdade. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Paulo já havia pregado Jesus Cristo para eles, mostrou Jesus crucificado,
mostrou o evangelho e agora eles não estavam obedecendo à verdade. Por quê? Porque passou alguém e falou uma coisa diferente. Irmão, irmã, o evangelho tem que entrar na nossa vida e trazer uma posição definitiva. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi falar a respeito de João Batista, e ele classificou João Batista como sendo o maior homem dos nascidos de mulher, ele diz assim: o que fostes ver? O que vocês foram buscar? Um homem vestido? Bem vestido? Não, João não era assim. Ele diz assim: uma cana agitada pelo vento? Não. João não se agitava pelo vento. Depois, a Escritura nos chama a não sermos meninos levados por qualquer vento de doutrina. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, a mim e a você assim. Aos olhos de um profeta, tal como Paulo era profeta, qual seria o meu conceito? Do que o apóstolo Paulo me chamaria? Ou te chamaria? O apóstolo Paulo, olhando a nossa igreja, e ele conceituaria esse povo do quê? Aí nós entramos, eu creio que alguns vídeos atrás, nós falamos sobre as cartas escritas, que as nossas ações são muito mais, nos identificam muito mais do que uma carta de recomendação. Estou te mandando aí, essa pessoa vai morar aí em tal lugar, então recebe, são uma pessoa excelente, assim. Eu faria disso uma propaganda enganosa. Por quê? Porque as ações daquela pessoa em tal lugar vai demonstrar quem ela é. Agora, me seria de grande valor o olhar de um profeta para a minha vida, para dizer assim: insensato, carnal, menino, ou como o olhar do Senhor Jesus Cristo para Natanael dizer assim: eis aí um israelita em quem não há dolo. Avalie sua vida. Avaliemos as nossas vidas. Nós queremos tanto receber de Deus, mas esses detalhes na vida de um povo impede o povo. O céu está aberto. Deus abriu sua palavra, rompeu os selos de Apocalipse. Deus trouxe os mistérios dele no ministério de um profeta para ser dado a um povo. Agora, há um povo capaz de receber esses mistérios e, com essa palavra, tornar-se melhor no conceito de Deus, no conceito do profeta, tirar de suas vidas todo o dolo, tirar da sua vida toda a carnalidade, amadurecer, crescer, não um crescimento número, não um crescimento tamanho, mas como diz as Escrituras, crescer na graça e no conhecimento, crescer na proximidade, crescer na intimidade com Deus. Esse é o objetivo da palavra, esse é o objetivo da revelação dos mistérios de Deus. Só trazendo aqui a revelação de um mistério a um homem que foi considerado amigo de Deus, Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 18, Deus revela para ele o destino de duas cidades. Ele coloca na consciência de Abraão o destino das pessoas ali. Disse Deus: porventura esconderei de Abraão aquilo que hei de fazer? Não, Abraão, a imoralidade de Sodoma chegou até mim e eu vim para destruir Sodoma. O senhor só vai destruir Sodoma? Vou destruir Sodoma. Olha o que o conhecimento fez. Sodoma já tinha sido problema para Abraão desde
as discussões dos pastores de Abraão com os pastores de Ló. Ló fez a escolha e foi para Sodoma. Depois, Sodoma entra em conflito com 5 reis e eles se tornam cativos. Abraão tem que ir lá e socorrer Ló. A imoralidade de Sodoma era sabida por todas as pessoas que viviam naquele tempo. Abraão, ao ficar sabendo que Deus iria destruir aquele povo, ao invés de dizer, haha, viu? Aí, ó, eles não me ouviram, eles fizeram, agora tem... não houve nele esse sentimento, pelo contrário. Você observa o equilíbrio, a maturidade, a perfeição de um homem, até porque Deus lá atrás já tinha dito para ele assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu acredito, não vou dizer, mas acredito que lá para o capítulo 13, por aí, agora já está no capítulo 18, anos depois nós vamos presenciar o aperfeiçoamento, a maturidade de Abraão. Abraão, vou destruir Sodoma. Olha que homem. Ele diz assim, Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Parece que esse homem está aconselhando a Deus. Isso não ficaria bom. O Senhor, o nome do Senhor, a glória do Senhor, destruiu o justo com o ímpio. Deus disse assim, não, Abraão, não foi. Ele falou, se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa a cidade toda? Poupa. O Senhor os salvaria. Por 50 justos, eu salvaria a cidade inteira. Por 40. Ele vem reduzindo para quê? Para ministrar misericórdia. Ele intercedeu. Então, observe na tua vida, eu devo observar na minha vida, qual o sentimento desperta em mim com aquilo que Deus me revela. Eu posso dizer, a partir dessa constatação, se eu sou carnal, sensato ou maduro. Por que São Paulo chamou os Gálatas de insensato? Porque as pessoas viravam a cabeça deles. Eles largavam a verdade e faziam qualquer coisa. Você é influenciado pelo quê? Isso deveria ser para nós uma análise para que nós possamos ter um ano diferente. O ano vai ser bom? Pouco importa. O que é um ano bom? Um ano, todos os anos morrem pessoas, seja de vírus, de pandemia, de coisa. O mundo, desde que é mundo, morre gente aos milhares. Existe a taxa de mortalidade e ela oscila em poucos números, mas ela é constantemente alta. É o número de empregos, um ano de empregos seria, nada disso vai fazer um ano bom. O que faz a nossa vida bom, o nosso tempo bom, é o quão próximo de Deus nós estamos. Quanto eu cresci esse ano, quanto eu amadureci, quanto eu mudei. Que Deus te abençoe. Quero te pedir uma coisa. Me ajude a compartilhar essas palavras com pessoas que precisam de mudança, pessoas que têm sede de justiça, da palavra de Deus. Vamos alcançar esses eleitos, porque quando entrar o último eleito, o arrebatamento se dará. Vamos embora daqui? Deus abençoe a todos. Hoje eu estou fazendo 2 vídeos aí para estar ajudando vocês aí do outro lado. Espero que esteja ajudando, né? E vocês estão vendo aí que cada dia que passa tá ficando mais esclarecido para quem acompanha eu aqui no canal. Eu peguei Deus da primeira parte da chave do Evangelho. Nós estamos agora na parte 83. É um bom caminho, né? E aí deu para ele ver, né? Se você não é uma cana agitada, que fosse, vejam, uma cana agitada, pessoas que vão para um lado, vão para o outro, não firmam em lugar nenhum, que são bebês na fé,
pessoas que não têm maturidade, pessoas ainda que você não pode trazer a palavra de Deus para ela, que ela ainda não está preparada para receber. Né? Paulo era o pastor daquele tempo que tinha a palavra de Deus. Ele podia trazer tudo para a igreja, mas eles não estavam prontos para receber a palavra. E hoje em dia está do mesmo jeito. Deus já revelou tudo que a pessoa precisa para ela ir para o céu, para ela ser arrebatada, para ela ter Deus. Só que as pessoas não estão preparadas para receber. As pessoas não lêem a Bíblia, as pessoas não oram, as pessoas não buscam a Deus em primeiro lugar. As pessoas estão querendo falar assim, ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo. Estão querendo planejar coisas materiais para a sua vida. E elas deveriam estar planejando estar melhor com Deus. Esse seria o segredo. Por isso que eu venho fazendo as lives para vocês aí, ó, por etapa devagarzinho, para que vocês possam começar a compreender. Tem tanta coisa aqui maravilhosa que eu tenho para trazer. Algumas coisas que eu vou conseguir, que eu não tenho capacidade, que eu não sou pastor, mas meu pastor tem para trazer para vocês. Só que eu venho Deus no início, devagarzinho, para me ver se vocês captam isso. Mas você do outro lado também tem que estar com o coração ardente, querendo receber. Cada mensagem que chega aí, você deveria estar comendo essa palavra, alimentando, alimento espiritual. Então que você possa refletir sobre isso. Que não é uma página que vai ser virada, não. Você faz parte do livro da vida do Cordeiro. E que você possa escrever a sua vida na página de Deus. Então eu vou encerrar a live. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Espero que esteja ajudando vocês aí, tá? Eu vou encerrar a live. Aqui vocês verem. Aqui tá ela. Aquele cara lá não deixou ela subir no meu colo, olha lá. Só que agora ele tá sentindo calor e ele saiu fora. Ela tá quietinha aqui, que ele não deixa ela subir, tá vendo? Então eu vou encerrar a live. Fique com Deus aí. Deus abençoe vocês aí no Instagram.